Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus entrou numa casa e outra vez se ajuntou uma multidão, a ponto de nem conseguirem comer. Tendo sabido disso, seus parentes vieram para retê-lo, pois diziam: está fora de si. E os escribas, provenientes de Jerusalém, diziam: ele está possuído por Beelzebul e expulsa os demônios pelo chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir internamente, não pode manter-se aquele reino. Se uma casa se divide internamente, não poderá manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar numa casa de um homem forte para saquear seus pertences, sem antes amarrá-lo. Só depois saqueará sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais terá perdão, será réu de pecado eterno. Isso porque, diziam, eles têm um espírito impuro, ele tem um espírito impuro. Quando ouvimos o Senhor falar, né, mostrar este empenho, este ato de colocar-se a serviço, né? Vemos o quanto isso por vezes incomoda alguns, né? Imaginemos Nosso Senhor, né, até o momento do seu batismo por São João Batista no Rio Jordão. O que Nosso Senhor fez durante todo esse tempo que esteve oculto, né, esses 30 anos da sua vida? O Senhor era um carpinteiro, assim como São José, né? Trabalhava, se empenhava, até que chegou a hora, né? Então ele foi até a Judéia, foi batizado por João, e ele começa o seu ministério, né? Mostra esta sua mudança. E chega um momento em que Nosso Senhor tem esta mudança, né? E os outros veem e Nosso Senhor coloca-se incansável diante deste seu doar-se, fazer as coisas. E sempre que Nosso Senhor se coloca presente, como vemos na passagem, muitos o cercam. E alguns, talvez se colocam, alguns seus parentes, alguns que o conheciam, que sabiam quem ele era, que, né, parentes de sangue, né, parentes talvez de São José, primos, né, tios, parentes, né, da Virgem Maria, né, talvez um tio da Virgem Santíssima, né, primos, né, de terceiro, quarto, quinto grau de Nosso Senhor, assim, as famílias, de modo geral, eram extremamente numerosas, né? Quando vem Nosso Senhor fazer aquilo, talvez se perguntem, mas como é que ele está fazendo isso? Isso não pode. Essa mudança, esses atos, né? E outros, os fariseus, né? Do expulsar demônios, diante das grandes coisas que eles faziam, queriam encontrar explicação para algo que nem eles conseguiam. Colocaram é por Beelzebul. Devemos entender este parecer para podermos entrar no Evangelho, né? Quem somos nós? Talvez um daqueles ali que estivesse e se admirasse diante daquilo que o Senhor faz.
talvez um apóstolo que esteja ali olhando, observando, vendo o Senhor. Estamos ali. Talvez um daqueles que o nosso Senhor tocou, curou, atraiu a si. Devemos nos colocar ali para ver, né? E ver aquilo que o nosso Senhor também diz a nós. Um reino dividido não pode subsistir. Aquilo que está dividido não pode manter-se. Ele fala isso aos seus parentes, sim, mas também aos fariseus. Coloca diante dos seus parentes, diante da incredulidade nele, por não acreditarem na mudança, diante da perspectiva, diante das escolhas, de reconhecerem Deus, diante de tudo aquilo que fez a Virgem Maria, tudo aquilo que ela passou, e que seus familiares, talvez, alguns, soubessem, e ver nosso Senhor e não acreditar, achar que ele estava fora de si, quando ele fazia aquilo que era correspondente a ele. Do mesmo modo, os fariseus, aqueles que ali estavam, as autoridades, dizer que é por Beelzebul, dizer que é por causa de um demônio, que ele expulsa, ou que ele manda, que ele tem essa autoridade, é entender que é entender uma divisão dentro do próprio inferno, né? Nosso Senhor vai justamente mostrar, olha, começa por algo errado, né? A divisão, ela é colocada para vós, do modo como se portam, do modo como se comportam, do modo como agem. E que Nosso Senhor nos apresenta algo e um chamar a atenção diante de uma questão importante, o como está a nossa unidade. A nossa unidade de vida, a nossa unidade com o Senhor, a nossa unidade diante da igreja, o como nos portamos, como agimos. A unidade em relação à igreja se coloca diante da graça, né? O estar em estado de graça, o estar, né, neste ânimo, nesta proximidade, nesta correspondência com Deus, no modo de viver como Deus quer que vivamos, no modo como demos essa correspondência. Este é o nosso modo de unidade. Estar em estado de graça é estar em união com o Senhor. E como vemos isso, né? Como vemos, né, o nosso portar? Nosso Senhor apresenta esse chamado a este retorno à unidade, apresentando, olha, todos os pecados serão perdoados, exceto quando nos colocamos em um modo tão empedrecido, em um modo tão duro, em um modo tão fechado, que é nos colocar contra aquele que nos conduz, que é o Espírito Santo. Quando nos colocamos inteiramente fora, fechados, não nos deixando ser guiados por Deus. Esse pecado eterno, né? Esse pecado, né, que fecha, que endurece inteiramente o coração, aquilo que não tem perdão. Por quê? Porque não pedimos, porque não mudamos, porque não deixamos que o Espírito Santo haja em nós, mas nos fechamos inteiramente a Ele. E Nosso Senhor é bem claro no Apocalipse, né? Ele bate, mas se nós não abrimos, ele não entra. Ele não força, ele não arromba. Nosso Senhor, ele convida. Cabe a nós aceitarmos ou não. E quando nos fechamos ao Espírito Santo, quando nos fechamos à graça, quando nos fechamos a estar com Deus, esse é o sentido do pecado eterno, empedecido, endurecido, que nos coloca para fora da igreja, nos coloca para fora do Senhor, nos coloca afastados diante do modo de vida. Esse é o modo que devemos temer, né? Devemos aprender a nos arrepender.
A confissão é um sacramento tão belo. Não devemos ter medo. Medo de apresentar ali, porque ali apresentamos as nossas feridas, as nossas mazelas, as nossas angústias, aquilo que aflige o nosso coração, aquilo que quebra-nos, aquilo que nos afasta. Essa ferida tão profunda. E nosso Senhor toca, limpa, purifica, cura. É esse sacramento, né? É onde devemos. É o sacramento da misericórdia por causa disso. É onde Deus derrama a sua misericórdia sobre nós. Por isso, devemos recorrer de modo frequente, não com medo de contar, não com medo de, ai, o que vão pensar de mim. O Padre está ali, emprestando a boca e os ouvidos para o Senhor, para que seja Ele canal da vontade de Deus para tocar e para limpar, para fazer retornar. Devemos entender isso, né? Querer esta mudança, querer este retorno à unidade e não ficar como vasos espedaçados, quebrados, que estão fora, que se colocam para fora. Porque não é a igreja que coloca para fora. Nós nos colocamos fora com o pecado, com o nosso modo de agir. Não é a igreja que expulsa, nós nos auto-excluímos diante destes fatos, diante do modo como agimos, do modo como nos portamos. Isso deve ser frisado e entendido. A nossa unidade com a igreja é aquilo que o nosso Senhor pede. Ter, né, esta unidade e não ficar dividido. Dividido, e o pecado faz isso, essa divisão. Coloca esta oposição. Mas também ficar dividido entre nós. E como vemos essa divisão entre nós? Primeiro, talvez tomando um exemplo daquilo que se apresenta tantas vezes, né? No modo de falar, no modo como falamos e nos colocamos diante do outro, no modo como agimos para com o outro, causando divisão, fofocas, disse-me-disses, coisinhas, né? De algum modo, o nosso Senhor vem apresentando esta realidade que toca a nossa vida. Não podemos ficar com isso, ouvindo e aceitando as fofoquinhas, ouvindo e aceitando, né, esse falar mal do outro, este denegrir o outro, este colocar o outro, né, jogar para fora. Não. Estamos aqui para ser diferentes. Ser diferentes, em primeiro lugar, não aceitando essas ideologias distorcidas que setorizam, que excluem. Estamos aqui para buscar esta unidade. A unidade que se faz também no modo como falamos e apresentamos os outros, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de proceder, aprendendo, em primeiro lugar, a perdoar. Perdoar é algo extremamente importante, porque quando nos encolerizamos, enraivecemos, né, guardamos ódio, rancor do outro, isso causa essa fenda, essa divisão em nós. Nos colocamos como adversários do outro. E quando isso acontece, existe essa divisão. Mas essa divisão é em nós. Porque por vezes o outro nem sabe, nem entende. Só vê que tem esse afastamento. Afastamento porque o outro, eu me sinto melhor, porque o outro cometeu aquele erro, porque o outro tem, né, aquele jeito, por causa de fofocas, de disse-me-disses. E aí eu vou afastando. Porque na minha cabeça, aquele jeito do outro, então aquele não se enquadra. Porque aquele outro não é bom para isso, não é bom para aquilo, e aí eu vou achando que eu mando nas coisas. Isso causa divisão.
dar pitaco na vida alheia. A gente tem que saber guardar a língua na boca para não causar esta divisão, para não ter esta boca de rebaixamento do outro, para não ser instrumento de divisão, esta divisão que não eleva, mas que exclui. Quantos não fazem isso, né? Em tantos lugares, na família, falando mal um do outro, porque meu irmão, porque meu tio, porque meu primo, porque fulano é assim, e aí vai causando essas divisões. Divisões que se dá diante do trabalho. Conforme fulaninho é assim, fulaninho é o queridinho, fulaninho não sei o quê, e o modo como eu vou falando, eu vou distorcendo. Olha, viu o que fulano fez, viu o que Beltrano fez, olha, e aí eu vou quebrando, vou fazendo, né, o clima ficar num peso, com críticas amargas, com distorções, porque eu quero aparecer, porque eu quero que as coisas sigam a minha vontade, porque eu me sinto o dono das coisas, e aí eu vou acabando, diante do modo como eu digo, com amizades, com proximidades, e eu me coloco como um instrumento de divisão. Não, devemos ser instrumentos de unidade para com Deus e para com o próximo. Vemos, né? Tantos santos que buscaram isso, né? Ser estes bons instrumentos do Senhor. Basta ver, né? Santos que estão ao nosso redor. Santos que levaram a este despertar da igreja. São Francisco, São Domingos, São João Bosco. Santos que foram aqueles que estavam sendo escolhidos e trouxeram e mostraram este novo para a igreja, para estar, né, nesta reta vivência. Vemos, né? Aqueles que souberam corresponder a Deus diante deste ato de unidade, combatendo o erro, combatendo aquilo que é falso. Somos chamados a isso, né? A combater aquilo que é errado, aquilo que é falso, aquilo que é distorcido, aquilo que me leva para longe de Deus. Saber ter esta postura, esta correspondência. E aqui cabe a nós ver o como nosso Senhor está nos olhando neste momento, diante daquilo que Ele fala, e ver como nós estamos nos portando em ser os instrumentos que Deus quer. Como nós estamos agindo para ser estes bons instrumentos segundo a vontade do Senhor. Como estamos diante desta correspondência, né? Como estamos diante desta vivência em ser, em estar com Deus. Devemos ser diferentes, né? Devemos ter aí esta plenitude de vida, esta plenitude daqueles que saibam elevar a Deus, né? São José Maria tem uma frase, né, no ponto 4 de caminho, que ele diz: não digas que isso é coisa do teu caráter, isso é coisa da sua falta de caráter. Ser homem, estovir, saber, né, mudar, né? Fofocas, mexericos, intrigas, né? Aquilo que leva à divisão, que fica nesse mexeriquinho de egos, de coisas, isso é falta de caráter, é falta de saber quem eu sou, é algo interno, podre, que eu tenho que tirar, porque aquilo está me fazendo ser um mau caráter, aquilo está me fazendo não ser aquilo que Deus quer de mim. Eu tenho que ser diferente.
São meus vícios, meus pecados, minhas misérias que o Senhor coloca como um alerta para mim diante deste sacudir que Ele faz, diante deste olhar que Ele tem para conosco. Olha, você tem isso. E devemos saber como estou agindo, como eu ouço as coisas, como eu falo as coisas. Eu busco ser instrumento de concórdia e unidade. Eu busco ser este instrumento para levar para o Senhor. Ou eu quero maquinar, ou eu quero colocar as coisas segundo a meu querer, segundo a minha vontade. Eu quero manipular as coisas. O Senhor nos chama a esta atitude diferente, este ato correspondente ao querer dele para mim, este saber ser mais, ser aquilo que Deus quer, ser aquilo que Deus pede, ser verdadeiramente correspondente à vontade do Senhor. Somos chamados a isso, né? Somos chamados a crescer, a ser instrumento da unidade do Senhor, a ser instrumentos da bondade de Deus. E por isso ele chama a atenção dos seus, chama a atenção dos fariseus, chama a atenção de cada um. Devemos ser mais, buscar esta unidade. E como podemos ser um? Aprendendo, em primeiro lugar, a olhar para o Senhor. Assim como Ele nos olha em meio à multidão, assim como Ele nos vê o nosso interior, também nós devemos olhar para Ele, reconhecer a Deus. Reconhecer a Deus como aquilo que Ele é, como Deus. Não ter esta atitude, né, dos seus familiares que talvez não o reconheciam e por isso achavam que ele estava fora de si. Mas mais, reconhecer como ele é, como aquilo que ele é, de fato. Ele é o Senhor da minha vida, ele é Deus e homem. Ele é o Senhor. E também saber reconhecer Cristo no outro. Diante do saber que o outro também é chamado, também foi chamado pelo Senhor, saber, né, não levar a esta divisão, esse disse-me-disse, essas intrigas, essas fofocas. Saber, né, como agir com o próximo, como ser, né, verdadeiramente próximo do próximo, para que possa levar a esta unidade, a esta correspondência, essa vivência, né? Saber isso. E também saber como estão os meus atos. Eu estou obedecendo a Deus? E sabemos se estamos obedecendo ou não a Deus diante das nossas atitudes. Eu estou buscando conhecer mais o Senhor, ter esta proximidade com Ele diante da minha vida de oração, diante de buscar de modo recorrente a confissão, de modo de fazer este exame para saber como eu estou agindo, para saber se eu tenho esses defeitos ou não, quais são os meus defeitos, quais são as minhas feridas e apresentar para que o Senhor possa tocar, possa me curar, possa me transformar, possa me levar a ser diferente. Tenho que saber isso. Tenho que apresentar isso a Deus. Tenho que ser correspondente àquilo que o Senhor quer para mim hoje, agora. O Senhor quer esta unidade. Sermos diferentes, sermos mudados, sermos por vezes podados, né? Vemos nos mandamentos isso, né? O respeitar o outro, a sua boa fama, né? Não levantar falso testemunho, não roubar, né, do outro aquilo que é dele, sua boa fama. Isso é um roubo também. O roubo que às vezes é mais fácil tirar coisas materiais do que tirar a fama do outro, porque aí
ele perde muito. Como, como eu ajo, né? Falando do outro, saber, né? Do outro, eu só falo se for algo bom, para engrandecer, para enriquecer, para levá-lo a mais, né? Se eu não posso falar bem, então que eu não fale. Claro que tem às vezes que eu tenho que falar diante de um superior, né? Diante de alguém que fez alguma coisa e é justo, né? Eu devo falar mesmo, mas que eu fale, olha, começar falando das qualidades, falando que ele é bom, mas que cometeu aquele erro, aquele deslize, para que ele possa ser corrigido, para que ele possa ser tocado, curado, e não para que possa ser descartado. Não devemos usar o outro como descarte, como ato de separação, mas levar o outro a este ato de unidade, de transformação, de correspondência. Somos chamados a este mais em Deus. A Virgem Maria, ela não estava ali, ela não é um. Nunca diria que seu filho está fora de si, porque ela sabia a missão dele. Ela ouvia e guardava em seu coração. Ela sabia reconhecer o Senhor e sabia que as palavras do seu filho são palavras de vida eterna. E por isso ela nos ensina isso, né? A reconhecer. E por isso mesmo fala aos servos e fala a nós: fazei o que ele vos disser. E hoje nosso Senhor nos chama a buscar esta unidade pela obediência e correspondência a Ele. A Virgem Maria, que fez de modo pleno tudo isso, ela nos convida a isso também. Ela nos ensina a viver de modo correspondente ao Senhor. Acorramos a ela, para que também nós saibamos corresponder à vontade de Deus em nós. Amém. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.